O apóstolo Paulo, nessa carta, ele faz, na carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai citar algumas metáforas acerca da liderança cristã. E eu quero compartilhar com você. Versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador é o primeiro que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se que Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança, que se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A vida cristã, ela é uma vida de troca. Você aprende e você ensina. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu aprendo e eu ensino. O apóstolo Paulo, no versículo 2, fala assim: olha, o que você aprendeu de mim. No capítulo 1 dessa carta, o apóstolo Paulo vai dar uma advertência à igreja para que eles fossem fiel a Timóteo em específico, para que ele fosse fiel, para que ele cuidasse de aprender a palavra, de guardar a palavra. Mas no capítulo 2, nesse versículo em especial, ele fala assim: olha, agora você precisa transmitir esse conhecimento, confiar essa palavra a pessoas que também sejam capazes, que sejam inteligentes, que sejam ávidos. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, algumas características de pessoas capazes são pessoas fiéis, pessoas de caráter irrepreensível. E hoje, século 21, estamos vivendo uma crise de caráter. As pessoas estão falando, mas não estão vivendo de acordo com o seu discurso. É típico dos fariseus, dos hipócritas da época de Jesus. Faça o que eu falo, o que eu digo, mas não precisa fazer o que eu faço. As pessoas hoje estão falando assim: olha, não olha para mim não, olha para Jesus. Temos vivido uma crise, um evangelho mentiroso, medíocre, falso. Porque o apóstolo Paulo, você vai ver ele várias vezes dando referência a si mesmo. Sejam os meus imitadores. Quer ver Jesus? Olha para mim. Está precisando de pessoas hoje no mundo que sejam capazes de dizer assim: você pode olhar para mim, porque você vai ver Jesus. As pessoas estão terceirizando o evangelho. Temos aprendido que às vezes as pessoas chegam perto de pessoas carentes e dão uma palavra meio hipócrita, né? Jesus te ama. Que Jesus nos ama, a gente conhece, irmãos. O ímpio conhece. Ele sabe que, afinal de contas, Jesus morreu na cruz por ele. A grande pergunta é: e você o ama? Você o ama também? E esse texto vai nos ensinar que as pessoas capazes são pessoas fiéis e de caráter espiritual impoluto e irrepreensível. No versículo 3 e 4, ele vai usar a metáfora do soldado. E ele vai usar que aquele soldado que se alista para a batalha, para a guerra, ele não pode se envolver ou se embaraçar com as coisas deste mundo.
Vocês hoje estão tendo um privilégio magnífico, estão se formando numa escola de liderança. Vocês não podem se embaraçar com as coisas deste mundo, porque o mundo, ele ofusca os nossos olhos, ele nos engana, ele embaça a nossa visão e nos faz ver que lá fora parece muito bom, a vida lá fora parece excelente, mas absolutamente nada se compara ao poder do Evangelho de Jesus. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu quero que você, Timóteo, milite comigo, combata comigo, guerreie comigo como um bom soldado. Um soldado, ele não se distrai com as coisas deste mundo. E algumas coisas, o soldado precisa ter atenção, porque a guerra, ele está numa guerra. E a primeira guerra que o soldado está é contra o sistema. Vocês, como soldados de Cristo, vão nadar na contramão do sistema. Nós precisamos andar. Não estou falando aqui, não estou pregando anarquia. Mas a anarquia, se tem uma anarquia que é positiva, é a anarquia do sistema corrompido do mundo. Vocês não podem andar segundo o curso deste mundo. Se desejamos influenciar e causar um impacto lá fora, nós não podemos andar igual a eles. Nós temos que ser distintos. A segunda guerra é contra a nossa própria natureza pecaminosa. Nós enfrentamos um gigante todos os dias. Há um monstro habitando dentro de nós. Há um monstro habitando dentro de você. E esse monstro é a sua natureza carnal, que não morre na água batismal. No batismo, talvez esse monstro ele meio que perca um pouco da força. Mas quando o dia raia, quando um dia nasce, ele está inteirinho, em forma novamente. E vocês precisam combater, lutar, guerrear e vencer, suplantar, fazer com que ele perca a força. E a melhor maneira de fazermos esse monstro, sabe, esse lobo mau que existe dentro de você, a melhor maneira de você vencê-lo é não alimentá-lo. Um soldado, ele precisa entender que ele está em guerra. Rebeca Cabral vai nos ensinar que nós estamos em guerra. Então se prepare para a guerra. Se prepare para a batalha. Nós não vamos vencer, sabe, sem estarmos devidamente preparados. E aqui esse texto ele vai fazer a menção de que precisamos estar preparados para essa guerra. Terceiro ponto que o soldado precisa ter consciência da sua batalha é que ele está lutando contra Satanás. Esse talvez seja o mais poderoso de todos os inimigos. E não dá para vencê-lo no braço, na força, na própria carne. Nós não vamos vencer essa batalha nos associando ao sistema. Nós precisamos vencer essa batalha, irmãos. É na palavra. É o meio pelo qual nós poderemos vencer a batalha. Você pode até usar a Bíblia para discurso. Você pode usar a Bíblia até mesmo para dialogar com o diabo. E vencer algumas batalhas com o diabo. Mas Jesus, ele vai nos dar um grande ensinamento quando ele foi levado para o deserto para ser tentado. Quando o diabo, conhecedor da palavra, usa textos isolados da palavra para tentar induzir Jesus ao erro. Jesus, ele vence o diabo pela palavra. Mas tem um momento que você tem que usar da autoridade espiritual pelo qual Jesus está investindo vocês, para fazer como Jesus fez. Apartai-vos de mim, Satanás. E diz a Bíblia que Satanás saiu e não tentou mais Jesus. Nós precisamos vencer o inimigo pela palavra. É a palavra que nos dá a autoridade, é a palavra que nos dá a capacidade para reconhecer o diabo, para conhecer os demônios e para vencê-los. Outro exemplo, outra metáfora que o apóstolo Paulo vai nos ensinar no versículo 5, ele vai dizer assim, versículo 5: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. A
Para o atleta, assim como para o soldado, precisa de ter uma visão de que ele está numa guerra. Para o atleta, ele vai dizer que nós estamos numa competição. E ele vai falar, quando você está numa competição, você precisa ter em mente que para você vencer a competição, você precisa se esforçar. Não dá para vencer uma competição sem esforço. Segundo, é impossível vencer uma competição sem determinação. Porque esforço fala de preparamento físico. Preparação fala de preparar a sua mente para os obstáculos que vão vir. É preciso, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, que vocês estejam devidamente equipados. E uma das ornamentações de um soldado é o capacete. O capacete da salvação, que te impede de ouvir palavras contrárias do diabo. O diabo todos os dias diz para a gente: você não vai conseguir, não vai adiante, você não nasceu para isso, você está se esforçando à toa, está fazendo isso em vão. Vocês vão ouvir isso de pessoas próximas a vocês. Pasme, muitos da sua própria família. Mas a Bíblia nos ensina que um atleta, ele precisa entender que ele está numa competição. E para ele vencer, ele precisa se esforçar. Para ele vencer, ele precisa ter determinação. Terceiro, ser disciplinado. Um bom atleta, um atleta vencedor, ele faz rotineiramente. Ele faz todos os dias. É uma rotina na vida dele, aquilo que atletas medíocres. Porque hoje existe uma galera dizendo: o que importa é competir. Que isso, irmão? Importa é competir, importa é vencer. A palavra do derrotado é essa. Ele fala assim: importa é competir. Que isso que importa é competir? Importa é vencer, cara. Na batalha espiritual, o que importa é vencer. Você imagina uma vida de, entre aspas, abnegação? Hoje sol quente, temperatura mais ou menos 33 graus. Deve chegar à casa dos 40. Vocês poderiam estar numa praia. Tu imagina? Você está na igreja, ouvindo uma palavra, sentado com os irmãos, se sacrificando e de alguma forma, e quando chegar no fim dessa vida, vocês ir para o inferno. Que tipo de competição é essa? O importa é competir. Importa que eu fui na igreja. O inferno está lotado de pessoas que conhecem a palavra, que viveu um meio evangelho, que sacrificou alguns dias da sua vida. O importa é competir, não, irmão. O que importa é vencer. E olha o que o texto vai dizer: que o atleta somente é coroado como vencedor se competir de acordo com a regra. Ou seja, ele precisa ter disciplina, conhecer de verdade o que é necessário para se vencer essa batalha. E uma das formas de nós conhecermos a regra do jogo é conhecermos a palavra de Deus. Para vencermos, o que importa é conhecermos a palavra de Deus. E eu quero terminar falando acerca dessa terceira metáfora. Porque falamos sobre mestre, quarta metáfora. Um mestre como um bom soldado, como um atleta e agora como um lavrador. Olha o que vai dizer o texto, versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da sua colheita. Lavrador que trabalha. Lavrador não pode ser preguiçoso. Salomão vai dizer que o lavrador preguiçoso, ele fica observando o vento. E enquanto ele observa o vento, ele não semeia. Você precisa ter ideia de que o lavrador, ele precisa trabalhar arduamente. Ele não pode hoje lançar a mão na semente, lançar a mão no arado, mas amanhã não, agora é tempo de descanso, já fiz a minha parte. Não. O lavrador trabalha todos os dias, incansavelmente, na expectativa de ter a sua colheita. Vocês, como soldados de Cristo, como atleta de Jesus, como mestres, na tentativa ou na busca de encontrar pessoas que sejam iguais, precisam também se comprometer como um lavrador.
E se os outros têm a ver com qualidade, como mestre você tem a ver com qualidade, não é verdade? Com preparação, está divinamente equilibrado. Esse texto em especial, versículo 6, tem a ver com quantidade. Qual é o lavrador que planta lá, faz uma sua lavoura e não se importa com a quantidade? Tu imagina, eu planto uma manga, uma mangueira e falo assim, se der pelo menos 5 mangas, tá bom. Eu planto lá, faço uma hortaliça lá no meu quintal. Não precisa se importar com quanto. Eu vou plantar lá uma folha de... plantar alface. Não precisa nascer, sabe? Não, basta uma folha de alface. O lavrador, ele também tem em mente a quantidade. E a Bíblia nos ensina em João 15, que nós fomos enxertados na videira verdadeira. E como fruto dessa videira, nós devemos dar muitos frutos. Repita comigo, muitos frutos. Então, no reino espiritual, no reino de Deus, nosso trabalho é o trabalho árduo de um lavrador. Lavrador, ele cuida da terra, ele ara a terra. Se o atleta prepara e tem a ver com a sua vida, se o soldado prepara e também tem a ver com a sua vida, se o mestre, ele se prepara, o mestre tem a ver com a vida do outro também, mas em específico, ele precisa se preparar para ajudar a outro. O lavrador tem a ver com o outro, somente com o outro. O seu esforço é para ver alguma coisa nascendo na terra. O seu esforço é para ver o fruto do seu trabalho. E como lavradores, nós estamos plantando a semente do Evangelho, na expectativa que pessoas ouçam esse Evangelho e desejam a Jesus também. Nosso papel como ministro do Senhor é pregar a palavra, é ensinar a palavra, é pregar o Evangelho todos os dias, como um lavrador, atento, assíduo, comprometido com o seu trabalho. Às vezes vocês vão, levar a palavra e as pessoas vão de bom grado receber Jesus. E vão ter a sua vida transformada, como num piscar de olho, vai ser bênção pura. Mas muitas vezes vocês vão lançar a palavra e as pessoas vão ouvir a palavra, mas vão voltar a fazer o que fazia outrora. Mas como um bom lavrador, você não pode desistir porque naquele ano não nasceu. Um bom lavrador, ele não olha para o solo seco e fala assim, não dá. Está ruim. Esse ano nós não vamos plantar. Há nele uma expectativa de ter uma grande colheita. E ele planta. E às vezes a sua plantação, ela tem a ver, ela é externa. Todos veem. Quem planta milho, por exemplo, ele vê o seu milharal crescendo, ele vê as flores do seu milharal crescendo. Ele vê as espigas se desenvolvendo. Ele vê aquela plantação enorme, mas e quem planta batatas? Já perceberam? Às vezes no reino espiritual você não está plantando milho. O seu fruto não é aparente, você não consegue ver o tamanho da espiga. Quem planta batata não vê o tamanho da batata, ele planta e ele fica na expectativa do dia da colheita, de ter, numa linguagem popular, de ter dado sorte. Ele plantou, mas não sabe o que tem ali no solo, está crescendo, mas não está na vista dele, ele não consegue ver, enxergar. Espiritualmente, às vezes nós plantamos, irmãos, e o nosso fruto, ou o nosso trabalho como lavrador, é como de alguém que planta batatas e não milho. A vida do outro, você não vê ele se desabrochando, tu não vê a flor, você não vê o galho, a espiga, você não vê nada. E você acha que está perdendo tempo. Mas o bom lavrador, ele não desanima, ele não recua, ele não retrocede, porque ele tem expectativa de ter uma boa colheita. Oh, aleluia. Eu quero dar aqui uma dica para vocês. Não sejam preguiçosos. Trabalhem com esperança de que o esforço de vocês será recompensado com uma boa colheita. E para terminar, siga o mestre. Versículo 7, versículo 8. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Olha o versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme
o meu evangelho. Siga o mestre. Jesus é o nosso modelo supremo de fidelidade. Podemos nos orientar, pautar a nossa vida em Jesus. Porque Jesus, como um bom mestre, ele ensina, e ele ensinou, e continua ensinando para nós. Então sejam bons mestres. Vocês agora estão formados no curso de capacitação ministerial. Olha aqui, que coisa importante, que sigla maravilhosa. Vocês carregam um peso, então ensine. Ensine com a sua vida, seja um bom mestre. Amém? Tem alguém comigo ainda aí? Então vira para o teu irmão, ajuda aí. Fala assim, seja um bom mestre. Segundo, seja um bom soldado. Se o mestre ensina, irmãos, o soldado ele tem uma característica que é extraordinária segundo esse texto. Ele fala assim, sofre comigo como um bom soldado. O soldado ele sofre. Ele não abandona a sua arma porque está chovendo. Ele tem que ficar na posição, ele está em guarda. Ele tem que ficar alerta. Seus olhos têm que ficar atentos. Sofre como um bom soldado. O bom soldado, ele não abandona a guerra. O bom soldado não pode olhar para trás. Aquele que milita, aquele que combate, aquele que guerreia, como um bom soldado, ele não pode retroceder na guerra. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Aleluia. Terceiro, como um atleta, e assim Jesus, ele foi esse que buscava um prêmio. Eu gosto muito da palavra de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olha por que nós devemos nos orientar por Jesus. Porque ele, como um bom atleta, ele vai ensinar para a gente também. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, no qual, pelo prêmio que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Jesus suportou a cruz porque havia um prêmio para ele. E sabe qual é o prêmio? Hoje ele está assentado à destra de Deus. Suporte como um bom soldado. Sofra. Como um bom discípulo, mestre, ensine. Como um bom atleta, busque o prêmio. Busque a salvação, meu irmão. Mas como um bom lavrador, plante, tendo em vista uma grande colheita em nome de Jesus. Vocês são multiplicadores. Vocês têm o poder de multiplicar a visão, de multiplicar o seu ministério, de multiplicar suas células. O esforço dedicado do líder será recompensado. E a maior recompensa de um líder, de um servo autêntico, de um discípulo de Jesus, é ver o evangelho de Jesus sendo multiplicado em outras vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para reproduzirmos esse evangelho que nós recebemos um dia em outras vidas. Que vocês possam impactar nações. Como eu falei no CCM, e eu dei aula em todos os níveis 4. Todas as turmas que estudou nível 4. Vocês irão a lugares que eu nunca fui. Vocês ministrarão a pessoas que eu nunca ministrei. Vocês pregarão em grandes conferências. Vocês serão referências no mundo inteiro. Se prepare para esse momento, porque vocês vão conquistar as nações. Hoje é apenas o primeiro passo. É o momento glamuroso de um ministério. A formatura é apenas um momento de glamour. Porque o próximo glamour de um crente é sermos coroados nos céus. Porque enquanto estivermos aqui na terra, irmãos, nós temos que sermos discípulos eficazes. Sermos sofredores como soldado. Sermos atletas, tendo em vista o prêmio que nos está proposto. E sermos lavrador, plantando, trabalhando no solo, na expectativa de termos uma grande colheita. Que o Senhor Jesus possa nos levar a esses lugares extraordinários, onde há pessoas desejosas por ouvir o Evangelho de Jesus. Amém?